Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, mais um dia aqui, né? Nessa realidade. Na nossa realidade aqui, hoje é o quê? O Dia da Criança, né, pessoal? Será que você está comemorando esse Dia da Criança aí? Porque você tem uma criança interior, né? Eu até já falei esse tema aqui, tá aí um vídeo aí que eu gravei aí sobre o que é a criança interior, né? E hoje, não diferente de todos os temas que eu trago aqui, eu vou falar hoje do despertar da criança interior. Porque, pessoal, o despertar da criança interior, para algumas pessoas, é doloroso, pessoal. Sabia? Por isso que, às vezes, eu tenho paciência com as pessoas que estão me assistindo aqui, né? Ainda mais agora que eu estou sabendo que tem muitas pessoas novas assistindo meu vídeo, né? Algumas pessoas que já são de grupo religioso. Na minhas redes sociais, eu vi, né, que tinha angolano, eu não sei se ele era cristão ou era muçulmano ou alguma coisa assim. Ele assiste meu vídeo, pessoal. Angolano. Tem um espírita também assiste meus vídeos, pessoal. Pessoas que frequentam o centro espírita, né? Teve um aí que até mandou a mensagem para mim, dizendo que gostou muito do que ouviu e tal. É, é que temos que acreditar em Jesus mesmo, ele mandando lá na mensagem, né? Tem espírita, tem espiritualista, porque a maioria do tema que eu trago são de espiritualidade, de espiritualista, né? Então tem muito espiritualista assistindo também, né? E muito desses espiritualistas fica surpreso quando eu mostro na Bíblia, uso na Bíblia que tem as coisas que eles falam. É por isso que eles se alegram. Porque ele disse, não, tem na Bíblia, é por isso que eles se alegram. Porque tem alguns que não lê, pessoal, a Bíblia, né? Tem a Bíblia assim como um livro que não quer mexer muito. E eu agora estou trazendo isso, esse olhar, né? Aí alguns espiritualistas estão gostando muito. Então, tem espiritualista, tem um evangélico, né? Os evangélicos também, alguns ficam meio assim comigo, né? Porque eu trago muitos outros conceitos e aí mostro na Bíblia, eles não gostam muito porque eles querem acreditar como aquilo que ele aprendeu na igreja, né? Evangélica. Então, acontece isso, pessoal, né? Alguns até ficam retado comigo, mas depois ainda está me assistindo, pessoal. Por que, que ele fica ainda me assistindo? Se ele ficar retado e dizer, chegar e não seguir mais, né, o canal, não ouvir mais nada meu. Não, mas eles reclamam, mas eles, como é que se diz? Eles vêm assistir de novo. Por que, que eles vêm assistir de novo, pessoal? Porque eles sentem algo diferente, que é algo que não é falado lá no grupo onde ele está, pessoal, tá? A energia que eu estou passando aqui, a maneira como eu passo esses conhecimentos, entende? Então, tem pessoas de várias classes sociais e de vários grupos religiosos aqui me assistindo. Eu fiquei até sabendo agora até de outro país, que é Angola, né? Porque Angola fala português, né? A língua portuguesa. Então essa pessoa tá entendendo o que eu estou falando, né? Mesmo ela sendo lá de Angola, ela está entendendo
o que eu estou falando, né? Agora, os outros países, para entender a língua, vai ser difícil, né? Mas esses países que falam por lá da África, né? Eles estão me assistindo, pessoal. Graças a Deus, pessoal. É a espiritualidade, né? Trabalhando aí. Isso é só como é que se diz? O começo do trabalhar da espiritualidade, né? E graças a Deus, você vê que o minha explanação aqui, o que eu estou trazendo da espiritualidade, você vê que abrange todos esses grupos religiosos e todas essas classes sociais, pessoal. Por quê, pessoal? Porque o que eu estou falando aqui é uma coisa de alma. E alma não tem nacionalidade, não tem questão social, não tem religião. A alma não tem. Isso é construção humana aqui nessa realidade. Eu entendo isso. Eu entendo a pessoa estar tá ali no grupo querendo defender o grupo. Eu entendo isso porque eu já fui de grupo. Mas por que que tenho vários tipos de pessoas, de vários grupos religiosos que assistem meu vídeo? Porque eu estou falando uma coisa de alma. Está tocando a alma dele. Não tem nada a ver com algum grupo, conceito religioso. Eu trago o conceito religioso, mas eu tiro de cada grupo religioso um entendimento que tem a essência da verdade. É isso que eu tiro. Se isso tem a essência da verdade, eu vou trazer para a gente aqui, porque isso vai alimentar nossa alma. É por isso que eu estou falando de alma, pá, mas por isso que eu tenho vários tipos dessas pessoas. Porque mesmo os evangélicos não gostando de que eu fale, às vezes, de reencarnação, de alguma coisa aqui, eles estão me assistindo. Por que, que eles estão me assistindo? Você entende, pessoal? Você entende que existe. Então, a mensagem que eu estou trazendo é uma mensagem da minha alma, da conexão que eu tenho com a espiritualidade, para a sua alma. Por isso que eu não entro em grupo nenhum, pessoal. Porque senão eu vou trazer o pensamento daquele grupo. Por exemplo, eu entro no centro espírita e vou trazer o centro espírita aqui de Salvador, que não sei o quê. Eu vou trazer isso. Eu não estou trazendo isso. Você está vendo que eu estou falando de algum grupo aqui? Eu estou trazendo temas e a gente está estudando, vendo aonde existe ali a essência da verdade. É isso que eu estou trazendo. Por isso que interessa há vários tipos, vários grupos religiosos estão aqui me assistindo. E várias classes sociais, tem pessoas aqui que é artista, pessoal. Está me assistindo. Sabia disso? Mas ele é artista aqui nessa realidade. Mas verdadeiramente ele é uma alma. É uma alma que precisa ouvir essa espiritualidade, entende, pessoal? Mas eu vejo como uma alma qualquer. Mas eu sei que aqui nessa realidade, né, existe esse. Ai, é o artista. Se dizer aqui que um artista famoso aí que vocês falarem que me assiste aqui, a gente vai vir um bocado de pessoas querer também me ouvir aqui, pessoal. Mas não é isso. Você não vem para a espiritualidade, o despertar da criança interior. Não é assim, pessoal. E hoje, né, Dia das Crianças, aí eu vim trazer esse tema. Eu falei sobre o que é a criança interior, agora eu vou falar sobre o despertar dessa criança interior, né? Que é uma coisa, para algumas pessoas, pessoal, não é fácil, pessoal. Por quê? Muitas pessoas, quando criança, né, a consciência dela experimentou ali coisas traumáticas, coisas que, sabe, pessoal? Por isso que eu aconselho para essas pessoas. Tem que buscar uma terapia, pessoal. Buscar aí um psicólogo, um terapeuta,
terapeuta energético, um psicanalista, entende? Porque se você não cura essas coisas, você dificilmente vai se conectar com a sua alma. Por isso que tem muita gente que endurece o coração, porque além de vir a criança interior, vem a alegria, vem a espontaneidade, vem aquelas coisas boas, vem também os traumas, o que aconteceu, pessoal. Não tem como. Mas isso é necessário, porque você vê o médico, não tem como se ele não mexer na ferida, pessoal. Como é que ela vai se curar? Então, essa conexão com o despertar da criança interior vai ser esse trabalho que o seu Deus interior vai fazer no seu ser. E isso vai mexer com muita coisa, pessoal, sabe? Daquilo que você viveu, entende? Como criança. Então, vai abrir uma potencialidade grande, você precisa abrir, precisa, mas vai ser um pouco doloroso. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, vamos começar o nosso, o nosso tema de hoje. Vocês sabem qual o que é o despertar da criança interior. O que é isso, pessoal? Eu dei uma ideia aqui, né, na introdução, né? O que é esse despertar da criança interior? Por que temos que despertar a nossa criança interior? Por que temos que despertar, pessoal? Sem esse despertar, você não participa da espiritualidade, você não entra no reino de Deus, você não faz parte da espiritualidade, você está morto, está inconsciente. Por isso que o despertar, às vezes, é doloroso, pessoal. Eu, quando eu estava no início de despertar, eu ficava chorando, pessoal. Qualquer coisa, eu assistia a televisão, alguma coisa com o vídeo, eu ficava me emocionando, chorando, sabe? Eu estava bem sensível, pessoal. Mas depois que eu fui trabalhando, eu fui, como é que se diz, equilibrando esse meu lado, né, pessoal? Porque a sensibilidade estava forando, então qualquer coisa eu estava chorando. Tem hora que eu me pegava eu chorando, aí tem hora que eu estava alegre, aí eu ficava chorando assim, eu ficava sentindo aquelas coisas, pessoal. Sabe? É a sensibilidade da pessoa aflorando, né? Então, é um turbilhão de emoção. Então, quando você está despertando, acontece isso, pessoal. Por isso que, às vezes, para algumas pessoas, né, o despertar não é tão fácil assim. Ela tem que trabalhar ela tem que trabalhar ela antes, em uma terapia, porque aconteceu coisa, né, na infância dela que causou trauma, causou muitas coisas, e isso dificulta ela ter um relacionamento com Deus, pessoal. Porque Deus está dentro dela, entende? E tem muitas aí que disfarça, vai para grupo religioso e tal. Às vezes ela não quer esse encontro mesmo verdadeiro, porque traz trauma a ela. Ela tem, às vezes, até tá com raiva de Deus porque deixou acontecer algumas coisas na infância dela. Ela não entende. Entende, pessoal? Então, existe N coisas. Então, por isso que esse despertar da criança interior não é fácil. Né, pessoal? Não é fácil. Aí, o que é que ele fala? O que é o despertar da criança? O que é isso, pessoal? Criança interior, desperta. O que é isso? Né? Principalmente os evangélicos nunca ter ouvido um termo desse, né? Porque tanto aqui na espiritualidade fala sobre esse termo, como na, na psicanálise também, Carl Jung fala também sobre essa criança interior, né? Mas vamos aqui misturar aquela mistura boa
a psicanálise, né, de Carl Jung com a espiritualidade aqui traz sobre a visão sobre esse tema, né, pessoal? Aí a pergunta é, o que é o despertar da criança interior? Ele fala, o despertar da criança interior é um conceito criado para descrever quando uma pessoa entra em contato direto com o seu sonho e com o seu propósito e com a sua criança interior. Então, é onde ela também vai entrar em contato com Deus, né, pessoal? É também um contato com esse Deus interior. Então, ele fala que esse despertar é um conceito que foi criado, né? Um conceito, deu nome para descrever, ele fala, descrever quando uma pessoa entra em contato com seu sonho, né? O seu propósito de vida. Então, está lá na alma, pessoal. Propósito de vida, nosso propósito não está na alma. Lembra que eu falei aqui? Nos outros vídeos? Aí ele fala, e com a sua criança interior, né? Que é também o nosso Deus que está lá nessa alma também. Aí ele fala, porque afinal, quando somos criança, sentimos alegria, entusiasmo verdadeiro pelas pessoas que desejamos fazer o bem. Então, pessoal, você vê uma criança, a alma de uma criança pequena aí, hoje é dia da criança, você vai ver aí as crianças falando, ela, a sinceridade, o sentimento, a alegria dela, ela tá brincando, não quer saber de nada. Você vê que o mundo tá aí, a criança não tá nem aí, pessoal. Um dia eu fiquei com a imagem, né? Parece que foi uma guerra aí que aconteceu lá no Golfo Pérsico, né? No Golfo Pérsico, né? Aí que tava tudo destruído assim, tal, tinha umas casas assim, tudo destruída. E aí a criança tinha até míssil no chão e tudo tal, os soldados passando assim pela rua e a criança, né, brincando de bola, chutando, né, jogando futebol na rua, parecendo que nada tinha acontecido, pessoal. Você vê como é a alma da criança, né, pessoal? Que coisa maravilhosa. Então, a gente tem essa criança interior, sabe? Mas a gente tem que se colocar na mão desse Deus, desse ser superior que está cuidando da nossa consciência. Dessa consciência que tem essa criança interior na nossa consciência, nossa alma. Tá? Então, ele diz que quando a gente é criança, sentimos alegria, entusiasmo verdadeiro pelas coisas que desejamos fazer o bem. Então, a criança está sempre ali querendo fazer o bem, alegre. Entende? É sentimento que a gente teve, pessoal. E, às vezes, pela a criação aqui da Matrix, fez a gente perder essa inocência, né, pessoal? A gente perdeu. E teve muitos que se perdeu totalmente, né? Temos que trabalhar isso, pessoal. Aí ele fala, nossa criança interior é aquilo que fomos um dia, com a sua experiência, virtude, medo, trauma, alegria e conexão com a vida. Então, quando era criança, a gente teve tudo isso, pessoal, né? Experiência de ter a nossa virtude, o medo, que quando colocam, olha, não sai do quarto, tá escuro, tem um bicho lá, traumas, aconteceu trauma, alegria e conexão com a vida. Tá, pessoal? Por isso que quando a infância de uma pessoa é boa, pessoal, é mais fácil dela ter uma conexão com a criança interior dela. Porque quando não é fácil, aí tem que buscar ajuda, pessoal. Tem que buscar. Porque você vai ter que dar
um salto nisso, você vai ter que buscar essa alegria dessa criança aí, tá? Aí ele fala, a reconexão com a criança interior é um processo de autodescoberta. Então, você vai, essa reconexão, por que reconexão? Porque estava conectado e fomos desconectados. Através do sistema, tirou totalmente essa conexão, essa inocência da gente. E é um afastamento do nosso Deus interior. Por isso, quando a gente está adulto, a gente está procurando Deus, pessoal. Você vê uma criança procurando Deus? Você vê a criança não está nem preocupada, porque ela já sabe que Deus está com ela, porque ela está em conexão. Mas quando a gente cresce, as coisas dessa realidade, o que a gente vai experienciando aqui, vai nos afastando de Deus. É por isso que a gente tem que voltar à reconexão com esse Deus. Porque a gente perde por causa do sistema que tira a gente disso, tira a gente dessa inocência. A criação já faz isso, pessoal. E as pessoas acham isso normal. Entende? Porque é o momento quando entra o ego, começa a ficar mais forte, o desejo, as coisas ali, vai se tornando adolescente adulto, né? Vai começando a ficar rebelde, entende? Então, é esse momento que vai acontecendo as coisas e que afasta a gente de Deus. Do que Deus? Deus da igreja? Deus da igreja? Não. Nosso Deus interior. Que aonde está a nossa criança, então, a nossa potencialidade, a nossa criança interior fica retida. A gente prende para viver esse ego, essa realidade que é ilusão. É por isso que quando a pessoa desperta e desperta que ela estava numa ilusão, estava dormindo, muitas pessoas surtam, pessoal. Ela não aguenta ficar mais aqui nessa realidade, sabendo que isso aqui é ilusão. Por exemplo, eu sei que isso tudo aqui é ilusão. Por isso que pessoas que despertaram, ele tem que continuar nessa caminhada, trabalhando, porque ele tem que fazer o trabalho da alma dele, ele tem que se ligar ao propósito da vida dele, que vai dar uma alegria de ele ficar aqui, o propósito de ele fazer o propósito dele. Porque se ele desperta e não vai buscar o propósito dele, ele pode ficar surtando, porque ele vai, é ilusão, eu não vou fazer isso, tudo é ilusão. Ele pode cair no marasmo, né, pessoal? Isso é tudo ilusão, eu não vou fazer nada, não. Entende? Ele não tem mais alegria, o ânimo de fazer as coisas. Então, o que vai dar o ânimo para uma pessoa que despertou a criança interior é ele estar no quê? No propósito de vida dele. Porque você veio para essa realidade com um propósito que Deus enviou você. Porque se você desperta e fica aí só reclamando, isso tudo, você vai se perder, pessoal. Por isso que vocês que despertaram, vocês têm que trabalhar a espiritualidade e buscar aquilo realmente o que satisfaz a sua alma. Porque vai dar, como é que se diz? Propósito para você estar aqui ainda. Porque você vai ver que tudo é ilusão, você não é o corpo. No instante você vai querer sair daqui, pessoal. Você fica, sabe? E é isso que acontece com alguns que despertam, pessoal. Tá? Por isso que o despertar tem que ir com calma, tem que ir, porque cada um tem o seu processo aqui, cada um tem o seu tempo, sabe? A espiritualidade sabe disso. Por isso que ele tem cuidado em despertar uma consciência, porque como é que ele vai entender que ele estava nessa ilusão, essas coisas, né? Porque a gente, quando é criança, a gente estava conectado. Então, ele diz, a reconexão com a criança interior é um processo de autodescoberta. Então, é um processo devagar que você vai galgando conhecimento, você vai
Nossa, agora eu não posso mais voltar como eu era antes, pessoal. Eu sinto muito. Eu não posso mais, porque o conhecimento que eu tenho não deixa mais. Então, é um processo de autodescoberta. Então, tem que ser indo devagar, né? De abertura e permissão para o novo. Então, de abertura e permissão para o novo. Para a alegria de viver, prazer de existir, a criatividade, a espontaneidade e entusiasmo. Então, quando você vai galgando, vai entrando nesse despertar, vai trabalhando a espiritualidade, olha, pessoas que despertaram e não trabalham a espiritualidade, ele está em risco. Ele está em risco, ele pode surtar, pode ficar louco, ele pode acontecer N coisa, pode querer até, como é que se diz, tirar a vida dele e não querer ficar mais aqui. Porque as coisas carnais para o desperto não tem muito prazer. Às vezes a gente, é por isso que às vezes eu tenho que aterrar meu pé no chão, eu tenho que fazer alguma coisa, entende? É, é por isso. E é bom quando duas pessoas despertam, né? Um homem, uma mulher, um esposo, porque vai aterrar um pouco vocês no chão, entende? Para você não ir tanto, porque você tem que estar aqui nessa realidade para cumprir a missão até o momento que Deus dizer já chegou seu tempo, vamos recolher você, entende? Então, pessoal, não é fácil, né? Aí ele fala, é uma abertura que é a permissão para o novo. Você está indo para o novo, para a alegria de viver, prazer de existir, a criatividade. Então vai surgir tudo isso. Espontaneidade, entusiasmo. Você vai ficar igual uma criança, pessoal. Vai ficar sorrindo igual. Mas também tem processos negativos que, se a gente viveu na infância, vai vir também à tona. Por isso que tem que cuidar, pessoal, da nossa emoção, equilibrar nosso pensamento, nossa emoção. Porque vem, pessoal, tá? Aí ele fala, ao nível pessoal, está alinhado com a criança interior que fomos um dia, acolhemos nossa história, emoções, sentimento e memória. Então, você vai acolher tudo isso quando você estiver alinhado. Você vai acolher tudo isso. Então, se você vai acolher a sua história, se sua história não foi tão boa, a emoção sua não foi tão boa, seu sentimento, sua memória, vai vir à tona tudo isso, tá? Aí ele fala: cuidar do nosso corpo é também cuidar da nossa criança interior, né? Uma vez que ambos requer atenção e atendimento às suas necessidades. Entende, pessoal? Por isso que o cuidar do corpo faz parte do trabalho também da espiritualidade. Você se alimentar bem, você sabe trabalhar, porque é energia o nosso corpo. E quando ele está bem, nossa consciência também vai estar bem, pessoal. Tá? Aí ele fala, do ponto de vista simbólico, então, isso, pessoal, é de um ponto de vista simbólico, né? A criança interior é um arquetípico e simboliza um aspecto da nossa alma. Entende, pessoal? Quando fala criança interior, você não pensa que existe uma criança. É um aspecto, ele é uma coisa simbólica para a gente olhar para uma criança aqui, para a gente simbolizar essas características que tem dentro do aspecto da nossa alma. Por isso que ele fala que é um arquetípico, é o que Carl Jung fala. Entende, pessoal? Quando fala criança interior, então, o despertar da criança interior é o quê? É o despertar da nossa alma, daquela nosso aspecto que tem essas características de uma criança. Entende, pessoal? Tem que deixar bem claro aqui, porque tem muitas pessoas que confundem criança. A gente tem uma criança interior.
são aspectos da nossa alma, de nossa essência criativa. Então, quando você é criativo, é brincalhão, como, como eu aqui dou muita risada, sabe? Então, é um aspecto da minha alma que eu estou alinhado com ela. Então, eu estou expressando essa característica, esse aspecto aqui nessa realidade. Aí você vê, nossa, ele é tão leve, é tão assim. Então, parece uma criança, né? Então, significa que eu sou criança? Não, é um aspecto da minha alma. É a essência criativa e divina. Isso é divino. Representa amor, alegria, pureza e potenciais. Então, a criança, quando a gente está amando, está nessa alegria, nessa pureza, nessa potencialidade, nessa criatividade, a gente está expressando aspecto da nossa alma que representa uma criança aqui que a gente está vendo na realidade. Entende, pessoal? Por isso que chama criança interior, criança que está lá no nosso ser, na nossa alma, pessoal. Tá? Não é que existe uma criança lá, é só um aspecto da criança que a gente está colocando para fora. E isso acontece quando a gente desperta. Pessoal. A gente começa a sentir um amor, uma alegria. Então, tem dia que eu sinto uma alegria, tem hora que vem aquele amor, aquele tão grande, que às vezes faz a gente chorar, lembrar, a gente quer proteção do Pai. Então, quando a gente se reconecta, é porque a nossa alma está desejando essa conexão com o Pai. Qual Pai? Com o Pai e a Mãe espiritual. Você sabe que eu já falei aqui um vídeo, né? Que existe o nosso Pai e nossa Mãe. Tanto a energia masculina como a energia feminina, que está cuidando da nossa consciência. Tá, pessoal? Então, quando a gente está afastado, a sua alma está gritando, ele está gritando, é a sua criança interior está querendo voltar para a proteção do pai, para o colo da mãe. É uma representação para a nossa alma. Entende, pessoal? Quando a gente desperta, isso representa a gente voltando para Deus. Entende? Voltando para Deus e para a nossa mãe, a energia feminina, para o colo do pai e da mãe. É uma representação, entende, pessoal? Quando acontece o despertar. Então, vai despertar na gente esse sentimento de alegria, pureza, criatividade. Você vê quando a criança está perto da mãe, ela está ali protegida, ela está mais solta, ela está mais alegre. Entende? É isso que acontece com o nosso ser, pessoal, nossa alma. Aí ele fala, os trabalhos desenvolvidos a respeito da nossa criança interior se refere ao acolhimento da criança ferida em nosso corpo emocional, então, e também nos resgates dos dons e virtude da criança divina. Então, é também chamado de criança divina, porque vai despertar esse lado da alma que é divino, pessoal. Por isso que Cristo disse, se você não se tornar como a criança, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não despertar esse lado dessa criança sua, você não vai entrar. Então, para entrar no reino de Deus, tem que existir o despertar, pessoal. Mas existem coisas dolorosas. Que vai vir aquele turbilhão de emoção, porque ele diz assim, você tem que acolher a criança ferida do nosso corpo emocional. Então, porque o corpo emocional é tudo aquilo que a gente viveu na infância, né? Que criou essa história emocional que está nesse campo energético. Você viu que a gente falou sobre o campo energético? As informações tá toda ali.
Então, quando você vai para a sua alma, você acessa esse campo, pessoal. E se você sofreu muitas coisas que não foi agradável lá, pessoal? É por isso que o despertar para algumas pessoas é difícil, pessoal. Por causa disso, porque no campo dela existe muitos traumas, muitas feridas que precisa ser cuidada. Então é por isso que ele fala, tem que fazer um trabalho, principalmente da espiritualidade, para você ir desenvolvendo essa criança interior. É devagar. Então, tem pessoas que estão no conhecimento. É por isso que, quando às vezes eu estou falando aqui o conhecimento, tem pessoas que tocam muito, ela não assiste mais meu vídeo, pessoal. Porque está tocando na criança interior dela. Ela não permite. É o que a Bíblia fala lá, que é Cristo está batendo na porta. Ela não deixa entrar aquele sentimento, porque ela está com outro sentimento. Então, o campo emocional dela, ela tem que trabalhar esse corpo emocional, que fica nesse campo energético. Você lembra ontem o vídeo que eu falei? As informações, está toda a nossa informação ali. Desde quando a gente viveu na infância, pessoal. Está toda a informação ali. Entende? Então, é preciso uma pessoa, um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, uma pessoa especializada, você que tem traumas profundos, né, pessoal? Você buscar essa terapia para curar isso, porque para você se conectar com esse Deus, porque para você se conectar com esse Deus, quando você se conecta com essa criança divina, ele vai expandir toda essa potencialidade, que é o quê? Amor, alegria, né? Então, ele vai resgatar o dom, a virtude da criança divina. Então, você vai resgatar todo o dom, que você vai sentir alegria, amor, você vai se tornar outra pessoa. Mas se você, no seu campo emocional, no seu corpo emocional, existe ferida, fica difícil. Por isso, o despertar para algumas pessoas é difícil, pessoal. Precisa trabalhar, né, pessoal? Aí ele fala, este é um processo muito curativo. Então, em algumas pessoas é um processo curativo. Para todas, mas para algumas requer mais tempo. Aí ele fala, nos trazendo sabedoria, coragem, alegria de viver, estado de presença, muito amor. Então, você vai ter um estado de presença, um estado de muito amor. Por isso que, às vezes, quando eu estava no começo, eu estava muito chorando, sentindo aquele amor, aquela coisa, sabe? Era quebrantando o coração, as coisas que eu sofri, sabe, pessoal? Precisando, fazendo a limpeza, a pureza, né? Foi ontem que a gente falou sobre pureza também, fazendo a pureza, a limpeza da alma, sabe? Então você vai sentindo, colocando esse sentimento. Às vezes você fica muito sentimental, chora, né? Mas depois do choro vem a alegria, né? Não é, não é assim que tem até na música evangélica aí. Tem uma música evangélica, depois vem a alegria, né? Aí ele fala, nos permite acessar lugares internos de compreensão ao novo ponto de vista que nos inspira a um nível mais profundo de autoconhecimento e crescimento da nossa alma, né? Então, a gente vai acessar algo bem profundo, pessoal. O aonde está lá os nossos traumas, porque como o Carl Jung e Freud falou, quando a gente era criança, a nossa consciência não pôde suportar aquilo. O que é que a gente fez? Fez o recalque. Quem tomou psicanálise sabe o que é o recalque. É aquilo que a nossa consciência não pôde elaborar, sabe? Então, o que é que a gente fez? Recalcou, jogou aquilo por inconsciente. A gente não quer lembrar daquilo. Mas quando a gente vai acessar essa criança divina, você vai
aspirar esse nível, esse lugar interno, aonde tem lá as coisas que você sofreram na infância, pessoal. Então, é por isso que é doloroso, é por isso que é difícil o despertar para algumas pessoas. Eu aconselho, pessoal, sabe? Eu ainda não estou atendendo assim individualmente as pessoas, mas existe aí pessoas, meus amigos aí, muitos terapeutas aí, psicólogo, psicanalista, né? E, e terapeuta energético, sabe? Que vai fazer esse trabalho, porque esse trabalho tem que ser um processo de longo prazo, para você ir quebrando isso e, sabe, dando permissão para o novo, sabe? Porque não pode ir de vez assim numa pessoa que tem essas coisas. Por isso que o despertar e a espiritualidade sabe disso. É por isso que a espiritualidade preparou muitos terapeutas, muitos psicólogos, porque eles fazem parte desse processo da espiritualidade. Por isso que eu falo aqui que o psicólogo ele está fazendo o trabalho da espiritualidade. Alguns sabem, estão conscientes. Outros estão inconscientes, pessoal. Mas graças a Deus, mesmo ele inconsciente, ele trabalhando ali, ele vai trabalhar o ser da pessoa, né? Seja em qualquer aspecto que for. Entende, pessoal? Então, não é fácil para algumas pessoas esse despertar da criança interior. Aí ele fala: em todo adulto espreita uma criança interna, eterna, algo que está sempre vindo a ser que nunca está completo, e o que solicita cuidado, atenção, educação incessante. Essa é a parte da personalidade humana. Quem quer desenvolver torna-se completo. Então, aquele que desenvolve, desperta essa criança interior e desenvolve, ele se torna completo, pessoal. Olha, quem falou isso foi Carl Jung, né? É o psicanalista Carl Jung. Olha a frase dele que ele colocou, pessoal. Entende? É um cara que estava desperto, estava usando a terapia dele, né? Para fazer esse trabalho da espiritualidade no ser da pessoa. Ele sabia que na alma da pessoa existe essa parte, essa personalidade humana, que é a criança interna, né? Que ele falou, criança interior, né? Que é uma criança eterna. Ela é uma criança eterna que precisa ser o quê? Algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita cuidado, educação incessante. Então, precisa de cuidado, precisa de conhecimento para ela ir despertando, porque a gente perdeu esse contato com esse Deus, com essa criança divina, pessoal. Aí ele fala: essa é a parte da personalidade que quem quer desenvolver torna-se completo. Então, aquele que desenvolver essa parte vai se tornar completo. Uma pessoa que não desperta a sua criança interior, ela não é completo, pessoal. Ela não tem completude. Por isso que existe aí muitos no vazio existencial, ansiedade, caindo na depressão, porque o sistema levou ela a matar essa criança interior que existe. Que é o quê? Que é o contato com a nossa criança divina, a nossa parte da nossa alma. Então, está matando a nossa alma. E a alma está gritando, pessoal. Porque a alma quer voltar para o pai e a mãe espiritual, sabe? Porque toda criança, ela quer estar junto do pai. Por isso que a gente quer sempre se voltar, a humanidade toda está querendo buscar esse Deus, pessoal. É a alma dela falando.
Entende, pessoal? Entende como isso é profundo? Aí ele fala: durante a nossa infância, nos adaptamos ao meio, desenvolvendo comportamento e padrões para vivermos. Nem sempre essa adaptação é funcional e saudável. Então, para algumas pessoas, não foi funcional e saudável, pessoal. A gente tem que entender isso. Podendo desencadear bloqueio, apego disfuncionais, emoções reprimidas e outras questões que podem impedir a expressão de todo o nosso potencial. Então, do potencial da criança divina. É difícil, né, pessoal? Mas por isso que a gente tem que trabalhar, tá? Por isso que aqui eu entendo que cada pessoa que teve um processo e precisa despertar para isso e ver aonde ela precisa melhorar, aonde cuidar, se aconteceu trauma, aconteceu bloqueio, muitas coisas, ela precisa cuidar disso. Aí ele fala: com o passar dos anos, por conta da pressão externa, para atingir as expectativas sociais, né? Acabando perdendo a espontaneidade inerente às crianças, fazendo com que o brilho da vida seja ofuscado. Então, pessoal, esse sistema aqui, essas pressões externas aqui, exigiu da gente, essa expectativa social, exigiu da gente para a gente perdeu a espontaneidade, perdeu essa expressão inerente da criança que a gente tinha, fazendo com que o brilho da gente, a gente falou sobre a gente tinha que deixar brilhar aquela luz branca, né? Foi ontem, né? A gente falou sobre o chakra, a aura pura. Então, a gente deixou esse brilho ser ofuscado. Então, tapou o brilho. É isso que o sistema foi criado para fazer isso. E conseguiu, né, pessoal? Mas o que é que a espiritualidade está fazendo de volta, despertando algumas pessoas, trazendo o brilho de volta dessas pessoas? Que é o quê? Que é o despertar da criança interior. Aí a pergunta é: por que temos que despertar a nossa criança interior? Porque temos que deixar, temos que voltar à nossa espontaneidade e deixar esse brilho, o brilho que foi ofuscado, brilhar na nossa vida, que é a luz interna que existe na nossa alma, o qual está sendo ofuscado pelo quê? Pela pressão externa aqui. Que você sabe que essa pressão, esse sistema foi criado pela Matrix, né? Para fazer essa pressão mesmo, para que esse brilho não ressaia. Então, uma pessoa que desperta e começa a brilhar, falar de... Por isso que incomoda o sistema. Não tem como fugir disso, pessoal. Por exemplo, eu estou incomodando aqui? Estou incomodando. Muitas pessoas não estão gostando, principalmente religiosos que estão já na prática dele. Não estão gostando, pessoal. Aqueles que querem despertar, que são da velha, eles vão gostar de mim, vão me amar, me agradece aqui na minha rede social. Obrigado, irmão, obrigado por essa. Me agradece. Mas tem outras pessoas que vão querer, como fez com o Estevão, né? Querer me apredejar, pessoal. Faz parte dessa realidade, porque foi criada aí uma pressão aqui no sistema que é para ofuscar esse brilho, pessoal, tá? Mas precisamos voltar porque aí a gente vai ser completo. Se a gente deixa ofuscado esse brilho, a gente não é completo como ser humano, tá? Aí ele fala: muito de nós ainda podemos ver o mundo com os olhos de criança, por conta da nossa superação dos traumas, do medo e do bloqueio vivenciado nessa fase. Então, aquele que trabalha isso, ele pode ver o mundo ainda como uma criança. Ele vai ver que isso aqui é uma ilusão, é uma brincadeira, é tipo um game.
ele vai estar se divertindo com cada vivência dele. É por isso que eu me divirto com cada coisa agora, pessoal. Sabe? Eu me divirto, eu me alegro aqui, mesmo a situação aqui estando totalmente ao contrário. Eu não vou deixar essas coisas me abalar. Lembra que eu falei lá das crianças jogando bola lá no parece, Golfo Pérsico, aonde teve a guerra, ela estava brincando? Você viu? Ela não estava nem ligando, estava brincando de futebol, mesmo a guerra. Então, a gente vai ser assim, pessoal. A gente, o espiritualista, aquele que despertou a criança interior, vai estar tendo aí a guerra, vai estar tendo a maior confusão, mas a gente vai estar aqui sorrindo, se divertindo aqui com a nossa conexão com a nossa espiritualidade. A gente vai ficar igual aquela criança, brincando de bola, sem preocupação de míssil, de guerra, que ele estava em uma guerra. Entende, pessoal? Você entende o ponto agora? É isso que, quando a gente trabalha esses traumas, a espiritualidade, a gente vai ter um olhar para o mundo assim. Tá tudo certo. Então, para a criança, tá tudo certo. Eu tenho um pai, ele está me cuidando. A criança está ali jogando bola, meu pai está ali, ó. Ele está me cuidando. Ela fica ali. Ela não tem preocupação de míssil que vai vir, de uma bomba explodir. Ela não está que tira acontecer. Ela não está assim. Entende? Aí ele fala, todas essas emoções não resolvidas necessita não atendida em situações dolorosas, fica marcada em nossa história e tende a nos influenciar nossa vida adulta, nos fazendo reviver a mesma situação da criança ferida. Então, quando mais você não resolve isso, pessoal, não desperta, não trabalha, vai fazer você reviver, porque é uma coisa que está no inconsciente, vai ficar vindo toda hora à tona, vai ficar fazendo você reviver. Então, é melhor você ir lá e curar logo isso. Você tem que deixar um médico lá, o médico dos médicos. Sabe quem é o médico dos médicos? Cristo, né? Você tem que deixar ele lá e curar a ferida, mas ele vai jogar algum álcool, alguma coisa que vai dar aquela dor no momento, mas depois você vai estar curado. Entende, pessoal? É isso que tem que fazer. Simbolicamente, né, pessoal? Entende? Eu só estou dando o exemplo do médico, mas temos um médico do médico que cura a nossa alma, cura todas as coisas, que é Cristo. Então você tem que deixar ele curar. Agora, se você fica endurecendo o coração com medo de enfrentar esses traumas, essas coisas, você não vai ser curado por Cristo. Tá, pessoal? Aí ele fala, cuidar de nossa ferida pode recriar a nossa história. Então, se você cuida, você vai recriar agora a sua história. Tendo autonomia, criatividade. É por isso que a Bíblia fala, pessoal. Aquele que está em Cristo, nova. Ele é uma nova criatura, porque Cristo cuidou dele, cuidou de todo esse trauma. Ele podia ter acontecido qualquer coisa. Cristo cuidou dele, então ele é novo agora. Então ele vai estar leve, ele vai se livrar das coisas que aconteceu na vida dele. Entende? Aí ele fala, tendo autonomia criativa, amor próprio, rompendo as barreiras que possa dificultar o nosso desenvolvimento em todas as dimensões da nossa vida. Entende, pessoal? Então, a gente vai ter uma autonomia, vai ser livre, né? É isso que Cristo faz. A gente vai ter amor próprio, vai romper toda a barreira. Por que a gente tem que ter amor próprio? Porque a gente tem que cumprir o mandamento que Cristo falou, que é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você não tem amor próprio, se você não gosta de você, como é que você vai amar a outra pessoa? Você entende, pessoal? Você entende? O negócio é bem mais fundo. Quando a gente vai cavando,
Nossa, parecendo que eu vou parar de cavar porque entende, pessoal? É isso que a espiritualidade faz. Você vai cavando, você vai achar coisa, você vai achar ouro, você vai achar muitas coisas, pessoal. Eu tô rindo, mas o negócio é sério, pessoal. É dificultoso. Por isso que o trabalho da espiritualidade é difícil, pessoal. Tá? Aí ele fala. E às vezes tem aí esses espiritualistas que ficam fazendo propaganda, pessoal, dizendo que a espiritualidade é uma maravilha, é uma coisa, venha. Não é assim, pessoal. Eles não estão falando a verdade para você. Aí quando você ir lá e experimentar a dificuldade, a conexão com a sua alma, com sua criança interior, você vai ver que não vai ser fácil. Então, não é fácil, pessoal. Não vou mentir para você que é só alegria. Agora, quando você superar esses traumas, essas coisas, vai ser a maior alegria que você vai ter, que você nunca sentiu aqui nessa realidade. Entende? Todos os prazeres carnal vai cair por terra, porque vai ser um prazer tão grande na sua alma que você vai esquecer muitas coisas desses prazeres terrenos aqui, pessoal. Tá certo? Aí ele fala: nenhuma meta será alcançada de verdade ou profundamente de uma forma gratificante se você não se conectar com o seu interior, onde habita a sua criança interna, interior, né? E eterna. Então, essa criança é eterna, interna, né? Então, se você não alcançar essa verdade, pessoal, profundamente, se você não se conectar, você não encontra a verdade, né? Você não vai ser gratificante a sua vida. Então, você precisa fazer isso, mas tem que ser com cuidado. Muitas pessoas têm problemas, traumas ainda que precisa ser resolvido. Então, tem que se resolver isso, pessoal. Quando você ouvir meu vídeo aqui, sentir o toque da espiritualidade e você vê que você tem problemas, né, que aconteceu na sua infância, você procure ajuda, pessoal. Procure ajuda. Nossa, irmão, eu tô eu gostei muito do que você falou, tal, mas eu tenho um bloqueio, não consigo me conectar por causa disso e disso. Entende? E aí você vai ser trabalhado, pessoal. Mas as pessoas não querem porque acham que isso é uma fraqueza. Ainda mais o sistema coloca que ela. Já pensou, é uma pessoa, é um artista, é uma pessoa que tem dinheiro? Será que ele vai chegar a fazer isso, pessoal? Porque o sistema aqui está colocando ele como o adorado, ele é o maior de todo. Já pensou um pastor mesmo, um líder? Ele também está precisando de ajuda? Por isso que a maioria dessas pessoas, pessoal, às vezes morre sem ir buscar ajuda, porque por causa do orgulho dela, por causa das coisas. Então, essas coisas, esse orgulho, é coisa da nosso ego aqui, do sistema que foi criado. Entende? Porque a criança interior, ela é humilde, ela é sincera. Você não vê uma criança? Ela é humilde, sincera. É isso que a característica de uma criança. E tem pessoas que acontece isso, pessoal. Às vezes ela morre, não. Ela morre com aquele orgulho. E às vezes perdeu a encarnação dela. Eu sinto muito, né? Aí, para a gente parar aqui para a segunda parte, que já 1 hora de relógio, nossa, pessoal. Eu falo aqui, né, pessoal? Nossa. Aí ele fala: nunca alcançará verdadeira prosperidade, paz, alegria, autorrealização se você não conseguir se conectar com a criança que habita dentro de si. Isto é um fato, não é uma especulação. Então, pessoal, vamos parar aqui. Olha que palavra forte. Eu vou trazer na segunda parte
falando mais sobre essa frase aqui que ele falou. Então, você não vai alcançar prosperidade, paz, amor, alegria, autorrealização se você não se conseguir se conectar com essa criança que habita dentro de si. Então, em cada ser humano tem uma criança lá. É criança igual, não. É as características da essência que está na nossa alma. Ele fala, isso é um fato, não é uma realização. Então, você não vai se tornar completo, né? Eu sinto muito, mas é isso que a espiritualidade fala e é uma verdade para a nossa alma, pessoal. Por isso que eu estou trabalhando também minha dificuldade. Eu estou aqui também no processo, pessoal. Você está no processo? Eu também estou no processo. Todo mundo está no processo. Tem que ir trabalhando. Porque a gente precisa se tornar completo. A gente precisa se tornar um ser melhor aqui nessa realidade. É para isso que Deus nos enviou aqui. Tá certo, pessoal? Vamos parar por aqui. Eu vou voltar na segunda estrofe, segunda parte desse tema. Eu vou ali fazer uma merenda, uma merendinha, e daqui a pouco eu volto para a gente continuar esse estudo, esse tema que é muito profundo, é muito interessante, que é o despertar da criança interior. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte.